estava debruçado sobre o velho Fusca, aliás, deu um trabalhão tirar as demais sucatas de cima dele. Confesso que quando comecei a tirar as centenas de quilos de sucata que o cobriam, achei que estaria despedaçado, mas para minha surpresa, estava apenas um pouco arranhado. Esses carros são muito fortes, quisera eu ser igual. Dada uma boa ajeitada, ia ficar bonito para a venda. Sim, temos de nos desfazer do que não utilizamos. Mãos à obra. Este é um trecho do capítulo 4, Sábio Rasputin, do livro As Aventuras do Fusca à Vela. Obra recentemente lançada em Caxias do Sul pelo artista e escritor Jonas Piccoli, que nos brinda com a sua presença no Café com Letras desta semana e a quem eu saúdo, Jonas Piccoli. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu aqui começo lendo um trecho já, e tu tentas, inspirado em diversas obras, e isso é admitido inclusive lá na parte de epílogo, com uma colega tua do grupo EBA, que escreve também. Aqui nós podemos lembrar muito o Velho e o Mar, lá do Ernest Hemingway, em que tu fazes uma alegoria a partir da ideia de encontro um menino, aquela parte mais romanceada de cultivar o carro mais velho, e o outro chamando mais atenção do porquê não, então, adaptar esse Fusca velho a uma embarcação e também viver aventuras em alto mar. Dando esse preâmbulo, eu gostaria que tu começasses contando para quem nos acompanha como é que foram as primeiras inspirações e depois a própria constituição do livro. A primeira inspiração ela vem do Moby Dick, né? É um clássico, confesso que não comecei a ler na minha pré-adolescência, livro maçante, né? Mas é um clássico, terminei de ler na fase adulta. Mas o imaginário coletivo está aí, quando fala Moby Dick, todo mundo imagina, né? A baleia branca e o capitão nervoso em cima. E o Velho e o Mar é um livro que eu fui ler muito tempo depois da minha adolescência, é um livro que mexeu mesmo, né, comigo. Hemingway é um clássico, não tem que falar dele. E essa solitude, essa contemplação, tu cheira o mar quando tu lê o Velho e o Mar, tu consegue ouvir as ondas batendo, né? Uhum. E o maior clássico de todos é o Fusca, que eu vi, inclusive, uma imagem de Fusca. O Fusca foi feito um carro anfíbio, né? Ele era para ser terra e mar também, tinha projetos dentro dele que ele poderia, né, navegar também. Tu foste buscar onde esse projeto? O projeto alemão do Fusca, que foi feito pelo Hitler, né, que foi uma exigência dele, o Fusca começou ele com o quê? A exigência do Hitler era 2 homens e um homem com uma metralhadora atrás. E também serviria para a família alemã, né, que é um casal e 2 filhos. Daí aquela perspectiva mais urbana. Que daí era para a cidade. E tu sabe que o Fusca não tem radiador, todo mundo fala que é para atravessar deserto, né? Não, era para não congelar. Que na Alemanha tinha esse problema de congelamento de radiador mesmo. Então foi um projeto genial, independente se for o Hitler ou não, o Fusca é um projeto genial. E aí, para o nosso foco aqui, não se torna tão absurda a ideia de colocar velas e fazê-lo navegar. E aí foi essa imagem bonita, né, que eu caminhando, andando, olhando, contemplando, e imaginei uma vela em cima do Fusca. E aí começa o espetáculo. Começou a história do Fusca Vela, né, que é um espetáculo. Mas, paralelo a isso, foi feita essa escrita, com essas inspirações aí de navegações, de escritores, até de filmes. Quem agora tem o Coração do Mar, que é um filme muito bom, que conta, mais ou menos tenta desenhar a história do que originou o Moby Dick, né? Que ele é inspirado numa navegação. Aqui no epílogo tu citas, a propósito disso, os Piratas do Caribe, o próprio Moby Dick, né? É que tem aquela coisa que quando tu bate o olho não tem como tu fugir, né? Acaba virando uma inspiração mesmo, né? Eu tava falando também As Aventuras de Tintin também, que é uma revista em quadrinhos, acho que o Spielberg transformou em filme agora, recente. Mas não tem como tu fugir daquela questão que tu assiste e vai trabalhando o teu inconsciente. Eu citei epílogo, e aí quem faz alguns dos escritos aqui, como por exemplo, um Fusca no Foco, Teatro e Literatura, que aí tenta fazer essa imbricação da história contada aqui no livro e as inspirações no grupo EBA, e aí eu vou pedir que tu entres nisso também,
é a Aline Zilli, que é tua colega de Grupo EBA e produtora cultural. Isso. Então a Aline Zilli conta aqui como tem funcionado no espetáculo essa relação do Fusca. E eu vou pedir que a nossa equipe já comece a pegar imagens aqui, que eu estou folheando fotos da turma do Grupo EBA em ação com o Fuca, que o Fuca é de verdade mesmo, uma fuga rápida aqui o Fusca de verdade, numa fuga rápida aqui da nossa história, mas pegando. Fusca e a vela, os personagens, aqui também, essa reprodução em preto e branco, dando sequência ao epílogo da Aline Zilli. Acho que o pessoal pode pegar, é mais ou menos isso. E no decorrer do livro há aqui já a arte com o projeto, ó, vela da proa, mirante transmutador, filtro de nêutrons. Aqui é aquele projeto bem físico de como é que se daria a vela sobre o mar. E para também não deixarmos passar batido, Rafael D'Ambros é que dá sequência a esse jogo de ilustrações que nos acompanha no decorrer do livro. Ó, aqui nós temos pássaros, aquelas âncoras, por aí afora. São muitas das ilustrações que temos no decorrer do livro. Ó, o Fuca aqui, velho, aquele trecho que eu estava lendo aqui, ele praticamente caindo aos pedaços, tomado de entulho por cima. Eu vou dando essa breve passeada, ao mesmo tempo que a nossa equipe pega as ilustrações. Jonas, de onde partiu o espetáculo inicialmente, lá no Grupo EBA, que a Aline Zilli tão bem conta aqui nessa parte de epílogo, para daí então a adaptação ao livro? Foi realmente a imagem, foi o Fusca com a vela de barco em cima. Uhum. A partir disso foi a imagem. Aí a gente começou a buscar correlações e o Moby Dick caiu em cheio. E a história do velho e do menino, que o livro, né, retrata um pouco mais a fundo, que o espetáculo, claro, o espetáculo trabalha com signos e imagens para reproduzir sensações ao público. O livro tu pode entrar em permeios, tu pode detalhar mais, então o livro ele acaba aprofundando a vida desses dois personagens principais que fazem o título, As Aventuras do Fusca Vela. Mas a inspiração inicial realmente foi a imagem do Fusca com uma vela de barco e a gente começou a trabalhar em cima disso. E foi uma das montagens mais gostosas assim que a gente entrou no grupo no decorrer desses anos, porque foi muito criativo, parece que tudo fechava Nós estamos falando do Grupo EBA, o grupo teatral mesmo. Isso. Tudo fechava com o Moby Dick, tudo fechava com a história. No espetáculo, o Fusca também vira a baleia. Então a gente conseguiu transformar as formas dele, só com mudando o paralama do Fusca, por exemplo, vira um rabo de peixe. Então é muito legal isso, assim, né? No espetáculo, o capitão enfrenta a baleia. No livro, o capitão... Não vou contar, né? Bom, no livro as pessoas têm que ler, né? Mas se já acompanhou o espetáculo e com as pistas que nós estamos dando aqui do bate-papo, fica bem mais generosa, digamos assim, a empreitada de... Empreitada não, né? A leitura sempre é um prazer. Mas nós mantemos aqui no livro, e voltando ao Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, no teu caso aqui, é um senhor e um menino, já como eu fazia ali na introdução. O livro ele é narrado em primeira pessoa, a maior parte do tempo, alternando as vivências e aquilo pelo qual está passando, seja o senhor mais velho ou o menino. Com relação aos desafios de levar adiante essa aventura. Quer dizer, o livro ele não é meramente assim aquela historinha, como se dizia, que muitos vão dizer assim, é um tanto diminutivo por se referir às crianças. Não. Não, mas ele tem uma perspectiva um pouco mais elaborada, no sentido de só fazer aquela história infanto-juvenil, é um pouquinho mais avançada, é uma infanto-juvenil quase já para adulto também. Como foi fazer essa correlação? Vai no adulto, volta para a criança, trabalha a primeira pessoa. Tu sabes que no início eu até fiquei um pouco preocupado assim, como é que o leitor ia, né, captar isso, né? Mas a gente não pode desprezar, né, o leitor e menosprezar, né, o leitor. Eu acho que é entendível, assim, claro, cabe um pouquinho mais de prestar atenção na leitura mesmo.
Mas eu acredito que o jovem ele tem muita capacidade para estar degustando esse tipo de literatura e gostando dela, né? Não, acho que falta bastante, assim, a gente não pode trabalhar literatura infantilíssima para criança, a gente não pode trabalhar, né, uma literatura pré-adolescente, pensando naquele símbolo teenager para adolescente, ou seja, a gente acaba criando estereótipos dentro da literatura. Eu acho que é possível trabalhar alguns desafios. Um livrinho infanto-juvenil para uma criança, um livro um pouco mais adulto para um adolescente, né, trazer essa questão para debate, assim. Alguns jovens já leram um livro e eu recebo e-mails e retornos, assim, me deixa muito feliz, porque realmente estão captando a essência, né? E tem essas duas visões, né? O menino escrevendo como menino e o velho escrevendo como velho. Então, cada capítulo entrecorta, né, a visão de cada um. Então, os dois contam a história, cada um por sua visão, né? E não volta a história, né? Tu vai ter a visão do velho nesse porém e a visão do menino no outro, não volta. E as histórias, elas têm uma certa... quando eu digo as histórias, eu estou me referindo aos capítulos. Eles possuem também uma certa autonomia. Se for possível ler alternadamente, deixa de lado um pouco o homem e fica só no menino, ou vice-versa. Nem sempre é necessário seguir a linearidade. Pode ser interessante também para o leitor que não está com aquela ansiedade de encerrar o livro, testar a leitura mais autônoma, né? Tipo, eu abro o livro aqui, peguei o capítulo, vamos supor aqui, eu não consigo nessa folhada pegar algum capítulo iniciando. Sim, capítulo 8, vim de alto mar. Então eu começo, olha aqui. Como assim meus filhos vão navegar? Perguntava a dona Lola parada com os braços cruzados na soleira da porta assim que abri. Bom dia para a senhora também, dona Lola. Respondi claramente enquanto fazia um sinal para ela entrar. Aceita um café? Acabei de passar. E aí já tem todo o diálogo, já começa a descrever a disposição dessa mulher, uma mulher de fibra, o que acontece, tomou a xícara, se vai haver navegação, se não vai. Quer dizer, a própria leitura ela direta aqui, sem aquela linearidade, já dá um certo sentido também. Né? Isso é legal. Ler assim, intercortados, também dá. Todos os capítulos começam e terminam, então não teria problema assim, dentro da mesma narração. Ao mesmo tempo em que eu falei de não tentar levar para o diminutivo, aquela ideia assim da historinha e tal, ainda assim, há aspectos no livro que remetem a uma ideia bem da criança sendo punida por uma situação ou outra. Tu citas ali um menino que chega a ficar uma semana de castigo. E aí, eu não sei como é que é hoje em dia essa prática do castigo, até porque eu ainda não tenho filhos, mas lá atrás eu vou lembrar bem como é que funcionava isso. E aqui tu citas um menino uma semana de férias, ou um pouco mais de férias, mas dessas férias uma semana de castigo mesmo. O que sobrou para ele ali foi ler o livro Moby Dick, ele já acabou a leitura, tem exercitado a imaginação dele para tentar se aventurar num mundo mais abstrato, e já não tem mais recursos e o prazo do castigo não se estoura. Quer dizer, ainda tem isso, né? O livro, ele não é atual, né? A história, ela se passa analisando, assim, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Então, ele não teria TV a cabo, internet ou videogame, Netflix. Assim, nem Netflix, para se distrair. Então, eu imagino que o castigo teria sido bem mais terrível, né? Não seria uma prisão domiciliar, assim. Mas tem isso, né? Eu realmente não sei também como é que é o castigo hoje. Minha mãe me deixava fechado no quarto para mim pensar um pouco. Mas até ali também no livro também ela alivia um pouco depois, né? Ela não vai até o final. A mãe também, o dia tava de sol também, vai lá brincar, mas pensa o que tu fez. Não esquece, né? Deixa aquela lição, assim. E dentro desse processo elaborativo, tu também citaste filmes que de um motivo ou outro te inspiram. Tu estavas aqui relatando, eu quando li O Velho e o Mar, e nós estamos citando recorrentemente a obra do Ernest Hemingway, eu sentia o cheiro do mar, eu percebia. Tu vens da área do teatro, que é o movimento, que é a ideia do hiperreal, quer dizer, as pessoas não está sendo projetado nada, é o sujeito sentado aqui, como nós tentamos reproduzir ele pelas fotos,
E vocês estão se apresentando com Fusca de verdade, com uma vela de verdade, com as reações, vendo se o público está gostando ou não. Até esses tempos eu ouvi uma entrevista de um ator, perguntava para ele, mas o que muda assim, tanto da TV, vamos supor, para o teatro? Ele disse, no teatro eu sei se as pessoas estão gostando ou não. Então, possivelmente até o meu comportamento em palco muda, dependendo da reação de quem está acompanhando. Como é que é reproduzir para a Folha? Porque aqui na Folha, na escrita, vai ter o retorno depois que está pronto o livro editado e se gostarem ou não, a possibilidade de alteração só numa próxima edição. Quer dizer, o teu feedback é muito diferente aqui do que na apresentação com o Grupo EBA, né? Te digo que deu mais frio na barriga pegar o livro na gráfica do que me apresentar para 1000 pessoas, assim. A gente faz teatro de rua, né? O nosso forte, assim, é estar na rua fazendo teatro. Que nem em Minas agora, essa semana, a gente retornou agora, foram 800 pessoas que estavam assistindo a gente lá, tranquilo. Mas depois de escrito, impresso, dá um medo, porque é justamente isso, tu não tem o feedback. Tu vai ver depois, as pessoas vão começar a ler, vão começar a mandar e-mails, vão começar a mandar mensagens, vão, gostei disso, não gostei daquilo, vão levantar questões que tu, não tinha pensado nisso. Né? Dá medo mesmo, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem que se expor, né? O que eu acho muito parecido a vida de escritor e de ator é o não ter medo de se expor. É fácil, eu acho muito mais fácil e cômodo tu não escrever algo, tu não dizer algo, porque ninguém vai te criticar, ninguém vai te atacar. É muito mais difícil tu expor e dizer, eu defendo essa ideia, eu acredito que essa história é legal, eu acredito que está escrito aqui. Por mais que venha alguém e contraponha, né? Quando vem uma mãe braba, onde é que você viu castigar filhos, não sei o quê. Eu vou ter que ter estofo para me defender, né? Ou não. Né? Então é muito parecido nesse sentido. Mas dá um frio na barriga, com certeza. Sim, a reação vem só depois, né? Diferentemente do teatro. Além dessa experiência no Grupo EBA que te inspirou para o livro, tem alguma história pessoal mesmo envolvendo o Fusca? Porque o Fusca fica aquele romantismo. Eu lembro que 3 anos atrás, aqui no Café com Letras, nós tratávamos do Fusca Austral. Foi uma obra que tentou, de uma forma ou de outra, retratar quase praticamente uma saga empreendida por caxienses que fizeram o caminho do centro de Caxias do Sul, na altura da Praça Dante Alighieri, até a Patagônia. Foram e voltaram com Fuscas. Isso há alguns anos. E aí reproduziram em livros, trajetos, o ambiente, o que encontraram e tal. E foi temática de um Café com Letras. Mas vem de uma paixão enorme dessas pessoas pelo Fusca em si. Aqueles que falam do Monza, do Chevette e tal. Tu tens isso, esse apego ao Fusca, ou foi uma escolha mais aleatória? Não, eu tenho. Eu gosto um monte do Fusca, assim. Tem a propósito disso? Tenho 2 Fuscas. Tem os 2. Tem o do espetáculo e tem... Mas eu me lembro do meu sonho de adolescente, porque quando eu era adolescente o carro é bem mais difícil, né, de comprar do que era hoje. E juntava grana para comprar um Fusca. Nunca dava. Sempre dava alguma outra coisa para... Você já não veio que tinha que gastar. Por isso que eu estou esbanjando. Comprei 2. Mas o Fusca hoje, pega um Fusca bom, antigo, é caro, né? Tem seu valor, assim. Tem um amigo meu, ele veio da Itália, um Fusca lá é 30 mil euros. Tem gente que exporta Fusca daqui para lá, né? Convertendo aí, dá um bom dinheiro. Tá cotado, assim. Vamos bater acima dos 100 mil reais. Lá eu tô rico. Levar o carro para lá, vai levar até lá. Né? Daí tu gasta uns 100 mil para chegar lá. Vamos dar uma parada agora no livro As Aventuras do Fusca Vela, e para o quadro, como nós sempre fizemos, das dicas do autor. Chama a vinheta aí. Nas dicas do autor, então, o Jonas Piccoli vai compartilhar conosco, embora nós já citemos aí filmes e livros, que inclusive subsidiaram algumas das ideias para o livro deste programa, As Aventuras do Fusca Vela. O Jonas trouxe aí mais livros e autores. O que tu tens aí para compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, de livros antigos ou de lançamentos, por um motivo ou outro, tu acredites que possa acrescentar
no repertório de leitura de quem nos acompanha? Você sabe que eu tenho mania de ler sempre 2 livros ao mesmo tempo, né? Eu vi que tá bem devidamente marcadinho, né? É mania triste, assim, porque às vezes dá uma confundida na história, mas esses 2 aqui são bem independentes. Eu gosto bastante de literatura fantástica e eu estou gostando um monte dessa saga aqui, que é a Roda do Tempo. São 13 volumes, esse é o segundo, que conta a história da luta de um pessoal contra o tenebroso, que eles chamam aqui no livro, é o mal que está surgindo no mundo. E é um mundo ainda dentro dessa fantasia que tem pessoas que tinham poderes sobrenaturais, então como isso está corrompendo, né? Ele é literatura fantástica, mas é adulta, então quanto isso corrompe a humanidade. Eu gosto um monte disso é um livro que prende, é um livro de estar sempre junto, assim, e por ser 13 volumes de 700, 800 páginas, acho que vai me seguir por um bom tempo, assim, junto à história. Né? E da amiga minha que lançou agora, a Maia, que estou gostando um monte, A História de Minha Morte. Esteve aqui no programa também. Esteve aqui. Claro. Né, bom prestigiar os escritores caxienses, está me surpreendendo bastante a história dela, gostei. Então, e comentando como tem bastante escritor, né, aqui em Caxias do Sul, como eles estão se projetando, como eles estão crescendo. Então fica aí a dica, Histórias da Minha Morte, um livro bem introspectivo, né, se nós fôssemos no teatro a gente ia dizer que era uma história intimista, e aqui a gente tem uma saga de aventura. Estilo, o pessoal adora comparar Senhor dos Anéis, viagem, busca, bem a aventura tradicional como ela é na literatura fantástica, né, a partida e a busca. A História de Minha Morte da querida Maia Falks, está estudando jornalismo ainda, trabalha na área da publicidade também. Foi entrevistada aqui momentos antes de lançar o livro. Aí nós demos em primeira mão, digamos assim. E é uma história impactante. Em dados momentos, eu lembro que aqui na entrevista eu fiquei chocado, porque chama atenção ao racismo, a exploração da mulher, principalmente no caso das mulheres negras, e os desafios, né, de enfrentar tudo isso. E ao racismo social, né? Exatamente. Que tem gente que tenta dizer que não existe, mas existe sim. São temas que a gente tem que também eu assinalo, que a gente tem que falar sobre, né? Tem que falar sobre isso. E um dos principais pontos com os quais a Maia trabalha também é o conformismo social, em que muitas vezes a pessoa que está sofrendo a agressão, sendo vítima de racismo, preconceito, ela tende a, muitas vezes, a achar normal isso. Que em dado momento no livro ali também é visto dessa forma. Então a pessoa também conseguir superar esse estigma social colocado ali desde pequenininho é complicado. E se culpar, né? Que a personagem se culpa várias vezes pelas situações que acontecem e é bom, por favor, leiam. Fica a dica então, Histórias de Minha Morte de novo pelo Café com Letras aqui da Maia Falks. Né, até fiquei surpreso que as escolas não estão aceitando porque o tema é forte. Assim, nossa, isso era para ser debatido amplamente nas escolas. Né? Exatamente. Que é ali que está a formação, ali que a gente tem que estar trabalhando alguns pensares. Exatamente. Então, nessa reta final do programa ainda, Jonas Piccoli, As Aventuras do Fuscavela. Nós estávamos aqui falando do livro da Maia. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com a história naquela época. Isso aí deve fazer o quê? Uns 2 meses, eu acho, que nós gravamos. E eu acabava detalhando e a Maia já me dava umas olhadas assim, pô, cometendo spoiler aí e tal. Vai entregar meu livro. Tu falaste ali, se vocês querem saber detalhes sobre o que acontece com o capitão, não sei se é igual a da peça do Grupo EMA ou se terá algum desfecho diferenciado. Então eu também não vou cometer aqui a indelicadeza de dar detalhes do teu livro. Nessa reta final, que pontos que tu achas que seriam interessantes ainda de compartilhar com quem está nos acompanhando, no sentido de características ainda dos personagens, se bem que isso nós falamos bastante no decorrer do bate-papo, ou do próprio enredo em si mesmo? O enredo do livro aborda vários temas, né? Dentro das discussões levanta várias questões, né? Dentro do livro eu busquei um pouquinho do que eu penso e defendo também está ali nas histórias, né? Mas ele trata de um enredo simples e inevitável para nós, que é a velhice e as escolhas que nós fazemos na vida, né? E também a juventude e os seus problemas da juventude. É engraçado, quando tu lê pela ótica do menino, tu tem aqueles problemas,
não vou dizer o bullying, mas sempre tem o valentão da turma que tu tem medo, né? E isso acontece muito dentro da escola, as relações de poder, né, entre crianças é muito engraçado até certo ponto, né? E são problemas fortes para ele, assim como os problemas do velho, que é o comodismo, ter parado ali por N coisas que aconteceram. E o quanto essa química é importante para os dois. O adulto é criança, né? Às vezes a gente também tem mania de normalizar, né? Eu vejo muitas pessoas que são velhos de 30 anos, eu vejo muitos jovens de 80 anos. Que quando tu para de viver, quando é que tu escolhe sentar e dizer, pronto, deu, aqui tá bom, o Netflix tá ótimo para mim, eu não preciso fazer mais nada, não preciso buscar mais nada. Eu acho que isso é um ponto do livro forte e que eu tenho que estar sempre me cobrando, né? Nosso ritmo de vida, como vivo do teatro e vivo percorrendo o Brasil, o nosso ritmo ele é assim. Mas no momento eu não vou aguentar mais esse ritmo, e aí eu vou fazer o quê, né? Então a gente está sempre se questionando sobre, e como não parar. Foi forte, assim, para mim, esses pontos, assim, a gente sempre teme a velhice, mas eu não tenho medo de ficar velho, eu tenho medo de não poder fazer atividade física que nem eu faço para ganhar minha vida. Então são questionamentos que levantam e dá um medinho, mas é bom pensar antes. Tem o medo ali, aí vem um menino e faz a provocação, que ao mesmo tempo faz o sujeito pensar, eu tenho só um Fusca velho aqui, mas por que não embarcar numa aventura em alto mar? Acho que está aqui a provocação e vamos curtir isso. Acho que eu posso fazer bem mais ainda. O menino, por outro lado, pensa assim, será que eu sou um louco? Não, parei, tem uma pessoa experiente aqui. Será que eu sou normal? Que vai me dar uma orientação, que eu vou aprender com ela também. Quer dizer, eu acho que tu foste feliz nessa dualidade, né? Sabe que crianças na escola, não só a questão de características físicas, mas as crianças com muita personalidade, elas tendem a sofrer mesmo nos primeiros anos. A escola não deixa de ser uma questão de uniformizar as pessoas. Tem que agir dessa forma, pensar dessa forma, escrever dentro da linha. Tem alguns pontos que as escolas teriam que repensar a sua forma. Tem personalidade de ir com uma outra roupa diferente das coisas. Isso é um suicídio, né, escolar. Tu ir com um tênis diferente que está todo mundo usando, tu ir com uma roupa velha. Então, isso é tolhido. E isso tem algumas crianças que também sofrem. E também desmistifica um ponto, nós estamos extrapolando até, mas acredito que não tanto digamos, o moral do livro. Assim. Não seria que ela tentar dar uma moral, mas uma tentativa de noção moral. Assim. Desmistifica até aqueles preconceitos da relação entre jovem e adulto, principalmente nessa fase que tu colocas aí, que é o final da infância, a parte quente da adolescência, que imagino eu que seria aqui o caso da faixa etária do livro, de que seria mais conflituosa a relação. Essas pessoas sempre têm essa perspectiva, que a relação adolescente-adulto será mais conflituosa. Tu mostra que dependendo da forma como cada um se predispõe, isso pode ser muito prazeroso, né? Não deixa de ser um resgate entre o mestre e o aprendiz, né? Que isso era muito... Antigamente só passava conhecimento para o teu aprendiz, o aprendiz respeitava o mestre. Isso é um resgate. Né? Exatamente. Então eu acho que essa é uma forma muito interessante de nós darmos o desfecho mesmo, o nosso bate-papo aqui. Estamos aí batendo em quase meia hora de Café com Letras. Um foco total em as aventuras do Fusca Vela, dicas variadas de leitura, as próprias experiências do teatro, no Grupo EBA, com o Jonas Pico. Eu quero te dizer, uma honra mesmo poder ter te recebido aqui e poder escutar assim, teu compartilhamento de experiências. Acredito que quem nos acompanha possa ter aproveitado muito também. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sinto honrado. E para encontrar o livro, como é que faz? Ele está disponível de forma fácil pelas livrarias? Como é que tem funcionado isso? Ainda não. Ainda não fui atrás. Mas no Grupo EBA, no Facebook lá, a gente já está fazendo venda direta. Entra em contato, a gente manda entregar quem é de Caxias. A venda online, como se diz. Isso. Que às vezes até é mais eficiente do que a própria venda física. Né? Tá sendo distribuído, né? A gente está vendendo para escolas, né? Para assim, mas ainda não fui atrás de livrarias, não deu tempo ainda, mas acredito que algumas vão ter, assim. Então tá. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com Jonas Pico, ele é artista e escritor,
Ele que acabou de nos brindar com o livro As Aventuras do Fusca Vela, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. Como sempre, também convidamos a todos e continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.